Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir o julgamento das contas das prefeituras de Arenápolis e Ribeirão Cascalheira. O balanço da Câmara de Pontes Lacerda também foi avaliado. E ainda veja como as contas do Fundo de Desenvolvimento de Sistema de Pessoal foram julgadas pelo TCE. É o TCE Notícias desta sexta-feira, dia 19 de novembro, que está no ar. Olá, tudo bem? Contas de gestão do Executivo de Arenápolis são julgadas pelo TCE. Confira os detalhes desse processo na reportagem. Durante o exercício de 2009, a Prefeitura de Arenápolis, cidade localizada a 259 quilômetros da capital, esteve sob o comando do prefeito Farid Tenório Santos. Após a análise das contas, foi possível constatar que o prefeito teve um bom desempenho no que se refere à aplicação dos recursos públicos na área da saúde. Isso porque a lei determina que a gestão aplique o mínimo de 15% nesse setor e o valor efetivamente investido pelo Executivo Municipal foi de 27,41% da receita. No entanto, a equipe técnica da terceira relatoria apontou uma série de irregularidades nas contas. Mesmo assim, foi possível identificar uma gestão equilibrada, já que com uma receita de R$10 milhões e 100 mil, a gestão gastou apenas R$9 milhões e 300 mil. O relator desse processo, o conselheiro Alencar Soares, que na sessão teve voto lido pelo auditor substituto Luiz Henrique Lima, votou pela regularidade das contas, mas aplicou multa de 30 UPFs e ainda determinou que o gestor devolva o montante de R$17 mil aos cofres públicos. À atual gestão municipal, ainda foi feita a recomendação de que se realize licitações corretamente, que encaminhe informações dentro do prazo ao TCE e que implante um sistema interno efetivo. Nesse mesmo processo, os conselheiros também julgaram uma representação externa e uma interna contra a Prefeitura de Arenápolis, sendo que a primeira foi considerada improcedente e a segunda procedente, sendo que o gestor foi multado em R$ 990. A íntegra desse processo você confere no site tce.mt.gov.br. Contas da Câmara de Vereadores de Pontes Lacerda estão regulares, mas o ex-presidente vai ter de pagar multa ao TCE. O ex-presidente da Câmara de Pontes Lacerda, Claudinei Sela, teve as contas analisadas pela relatoria do conselheiro Valdir Teis. Segundo as informações coletadas pela equipe técnica, os valores recebidos pelos vereadores durante o exercício em análise corresponderam a 29,87% do subsídio de deputado estadual, o equivalente a R$ 12.384, não excedendo, portanto, o percentual de 30% estabelecido na Constituição Federal. Além disso, a Câmara gastou com a folha de pagamento, incluindo o subsídio dos vereadores, R$ 1.135.000, o que corresponde a 57,33% da receita, atendendo assim ao limite máximo de 70% determinado por lei. Com isso, o conselheiro relator Valdir Teis votou pela regularidade das contas. No entanto, o vereador Claudinei Sela foi multado em quase R$ 3 mil por ter atrasado o envio de informações ao TCE. Aplicar a multa ao servidor de 80 UPFs pelo atraso no envio dos informes do aplique e aplicar multa de 10 UPFs pela não retenção de tributos, com determinações e recomendações que estão neste voto. Outro processo também julgado na sessão plenária foi o balanço anual da Prefeitura de Ribeirão Cascalheira. Os detalhes desse processo você confere com a jornalista Thalita Ormonde. A equipe técnica lotada na sexta relatoria, sob o comando do conselheiro Domingos Neto, relator das contas de 2009 da Prefeitura de Ribeirão Cascalheira, identificou que o Executivo Municipal superou os índices exigidos pela Constituição Federal quanto à aplicação de recursos públicos em saúde e em educação. Na área da saúde, a Prefeitura de Ribeirão Cascalheira investiu 26,50% das receitas, ou seja, cerca de 10% a mais do que é exigido em lei. Já na educação,
O percentual aplicado chegou a 33% dos recursos, também acima do mínimo de 25% determinado pela Constituição. Além disso, a Prefeitura encerrou o exercício com saldo financeiro positivo de R$ 1,5 milhão. Por isso, os conselheiros votaram pela regularidade das contas. Apesar do equilíbrio na aplicação dos recursos públicos, ambos os gestores apresentaram irregularidades no balanço e, por isso, foram multados pelo TCE. Francisco de Assis em 50 UPFs e Daniel Correia em 30 UPFs. E as falhas remanescentes nas contas de Ribeirão Cascaleira, relativas aos dois gestores do exercício de 2009, apesar de numerosas e graves, as mesmas têm natureza formal, referente a falhas de organização e contábil, que não configuram danos ao erário, porém sejam a aplicação de penalidade de multa, conforme discriminado nas razões do meu voto. O Fundo de Desenvolvimento de Sistema de Pessoal do Estado também teve as contas anuais julgadas pelo TCE. Confira os detalhes com a jornalista Andressa Boa Sorte. As contas do Fundo de Desenvolvimento de Sistema de Pessoal, o Fundesp, que em 2009 esteve sob a responsabilidade dos gestores Geraldo De Vito Júnior, Rodrigo Eduardo Rezende e Adnan José Zagato, foram julgadas regulares pelo TCE. O fundo, que não possui estrutura administrativa própria, estando vinculado à Secretaria de Administração do Estado, obteve superávit na arrecadação de quase R$ 3 milhões. Isso porque a receita arrecadada foi de R$ 32.531.000 e as despesas executadas foram de R$ 29.748.000. Por isso, as contas do Fundesp foram julgadas regulares, porém, por causa de falhas como o número insuficiente de servidores no setor de controle interno, o relator do processo, conselheiro Valdir Teis, recomendou à atual gestão para que não reincida no erro. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares com recomendações e determinações das contas mencionadas conforme íntegra deste voto. Nós ficamos por aqui. O TCE Notícias, a informação como instrumento de cidadania, ainda está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo na segunda-feira. Para você, um ótimo final de semana. Tchau! Amor, olha isso! Que isso? Um buraco no meio da sala. Calma, minha senhora. A construtora já entregou o apartamento e nada que um tapetinho não resolva. O direito que você tem em casa, o Código Civil também garante nas obras públicas. Elas são feitas com o seu dinheiro. O gestor tem até 5 anos para exigir o reparo nas rodovias e prédios públicos. Quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie ao TCE, Tribunal de Contas de Mato Grosso.